Uma tarifa de 50%, um país afetado. E uma pergunta que ninguém quer responder: o Brasil ainda é livre para negociar ou já virou refém dos grandes? A decisão de Trump não é só uma questão econômica, é uma mensagem política. E se você acha que isso não afeta o seu dia a dia, talvez já esteja pagando a conta sem perceber. Se você valoriza conteúdo direto e que te ajuda a entender o que realmente está acontecendo, deixa o like e se inscreve no canal. No início de julho, Donald Trump subiu ao palanque em um de seus comícios mais tensos. E entre promessas de campanha e frases de efeito, soltou a bomba: uma tarifa de até 50% sobre produtos brasileiros. A declaração, feita diante de apoiadores em Ohio, foi recebida com aplausos por lá e com alerta máximo por aqui. Segundo Trump, o Brasil estaria se aproveitando dos Estados Unidos em acordos comerciais desleais, e isso precisava acabar. A proposta dele inclui sobretaxar aço, alumínio, derivados do agronegócio e até bens energéticos, vindos do Brasil. Tudo isso sob o argumento de proteger os produtores americanos e dar um basta na exploração internacional. Mas a fala de Trump não é só retórica eleitoral. Ela expõe uma mudança de tom, de parceiro para rival. E quando um país como o EUANA, com quem o Brasil tem acordos bilionários, ameaça barrar ou encarecer produtos estratégicos, a resposta precisa ir muito além de nota oficial. O que está em jogo não é só exportação. É o lugar do Brasil no tabuleiro global. Porque quando um gigante grita, os outros escutam. Quando uma tarifa de 50% é anunciada, ela não atinge só uma tabela de preços. Ela atinge cadeias produtivas inteiras. A proposta de Trump mira diretamente em setores onde o Brasil é forte e competitivo. O agronegócio está entre os primeiros da lista. Exportações como carne, soja, milho e açúcar já estão sob alerta. E se a tarifa avançar, o custo final desses produtos para o mercado americano vai disparar, o que reduz nossa competitividade e favorece fornecedores de outros países. Além disso, os setores de aço e alumínio estão no centro da proposta. Desde o governo Trump anterior, já havia uma tensão com as exportações metálicas do Brasil. Agora, o tom subiu. E essas indústrias, que geram milhares de empregos diretos no país, podem ver contratos suspensos e pedidos cancelados. Mas o que pouca gente percebe é que essa tarifa não afeta só quem exporta. Ela afeta toda a cadeia, desde o produtor rural até o caminhoneiro, do operador de porto ao trabalhador da indústria. Quando o comércio com os ICA desacelera, a engrenagem começa a travar. E a consequência chega onde ninguém espera: no preço do dólar, no custo do combustível, no investimento internacional, no supermercado. Não é só uma questão de imposto. É uma reação em cadeia. E nessa corrente, quem está na ponta sempre sente primeiro. Entre tantos países que negociam com os Estados Unidos, por que logo o Brasil? Segundo Trump, o Brasil estaria se aproveitando dos acordos comerciais, exportando muito e importando pouco. Ele afirma que o país impõe barreiras, tem subsídios internos e desequilibra a balança comercial com os americanos. Mas o que está por trás dessas acusações vai além das estatísticas. Nos últimos anos, o Brasil ampliou sua influência no mercado global, aproximando-se da China, fortalecendo o BRICS e apostando em alternativas financeiras, como o sistema PIX, que já incomoda gigantes financeiros nos Ipicexucinewa. Além disso, há uma questão de imagem política. Trump enxerga o governo atual brasileiro como ideologicamente contrário ao seu. E em tempos de eleição, atacar governos vistos como adversários vira palanque fácil. Mas será que essa retaliação é só comercial? Ou estamos assistindo a um recado: se você sair da cartilha, o preço será alto? O Brasil, ao tentar diversificar suas alianças e ganhar autonomia, pode ter despertado desconforto nos bastidores do poder internacional. E quando interesses econômicos se misturam com ideologia, quem paga não é o diplomata, é o produtor, é o consumidor, é o país.
pode parecer que não tem nada a ver. Mas a decisão de Trump e a investigação sobre o PIX estão mais conectadas do que você imagina. Recentemente, os Estados Unidos abriram uma investigação formal contra o Brasil, alegando que o PIX, por ser um sistema estatal gratuito e muito eficiente, estaria dificultando a entrada de empresas americanas no mercado financeiro brasileiro. Ou seja, o Brasil criou algo bom demais, e isso incomodou. O PIX se espalhou tão rápido, com tanta força, que hoje é referência mundial em pagamentos instantâneos. E o que deveria ser motivo de orgulho virou alvo de pressão. E é aqui que tudo começa a se ligar. Um sistema de pagamento nacional eficiente. Plies exportações fortes. Plies aproximação com a China. Um Brasil que pensa com mais autonomia. E para potências como os EUA, isso pode ser visto como uma ameaça. As tarifas de Trump, então, podem não ser apenas uma medida econômica, mas parte de um movimento maior para conter o crescimento de países que começam a agir por conta própria. Não se trata só do PIX, se trata do controle, do domínio, da influência. E o Brasil, querendo ou não, entrou nesse jogo. Quando a notícia da tarifa chegou, o Planalto não ficou em silêncio. O presidente Lula respondeu publicamente, chamando a medida de agressiva e dizendo que o Brasil não aceitará ser tratado como subalterno. Em discursos oficiais e entrevistas, o governo brasileiro apontou a decisão como injusta, com caráter político e eleitoral. O Itamaraty também se manifestou, solicitando explicações formais e convocando reuniões diplomáticas para tentar reverter a medida, ou ao menos suavizar os impactos. Mas a reação levantou um debate interno. Foi firme? Ou foi só retórica? Enquanto diplomatas agem nos bastidores, parte do setor produtivo cobra ações mais objetivas, articulação com aliados comerciais, recursos em organismos internacionais e até medidas de compensação interna. Porque uma resposta baseada só em falas públicas pode agradar eleitores, mas não protege contratos, nem empregos, nem investimentos. O Brasil tem tradição em diplomacia sólida, mas em tempos de tensão global, palavras precisam virar estratégia, e discurso sem consequência vira eco. Se tem um setor que tremeu com o anúncio da tarifa, foi o agro. O agronegócio brasileiro é um dos maiores do mundo e também um dos mais sensíveis a qualquer alteração nas regras do comércio internacional. Produtores de soja, carne, milho, café e açúcar já estão em alerta. Com uma tarifa de 50%, muitos contratos ficam inviáveis. Exportar para os Estados Unidos se torna caro demais. E isso pode abrir espaço para concorrentes de outros países ocuparem esse mercado. Entidades do setor já se manifestaram, cobrando agilidade diplomática e pedindo proteção aos produtores, especialmente os pequenos e médios, que têm menos margem para absorver prejuízos. Porque quando a tarifa sobe em Washington, quem sente primeiro é o homem do campo. É o produtor que investiu, colheu e agora vê sua carga encalhada. É o caminhoneiro que transporta menos. É o porto que embarca menos. É o mercado que gira mais devagar. E tudo isso se traduz em uma palavra que pesa em qualquer economia: insegurança. O agronegócio não é só número de exportação. É emprego, é alimento, é base econômica. E quando ele é ameaçado por decisões externas, a resposta precisa ser mais do que institucional. Precisa ser estratégica. E urgente. Uma tarifa de 50% não é apenas um número alto. É um peso que se espalha. Quando os Estados Unidos, uma das maiores economias do mundo, encarecem produtos brasileiros, o impacto é direto na nossa balança comercial. O que antes era competitivo agora fica mais caro. As exportações caem, os lucros diminuem e o Brasil começa a vender menos e ganhar menos. Com menos entrada de dólares, o câmbio sente, o real se desvaloriza, o preço da gasolina sobe, os alimentos encarecem e o custo de vida aumenta, mesmo para quem nunca ouviu falar de tarifas internacionais. E aqui está o ponto mais invisível, mas mais perigoso. Essa reação em cadeia não afeta só quem exporta, ela afeta todo mundo. O investidor estrangeiro fica mais cauteloso.
As empresas seguram contratações. O crédito fica mais difícil. E o que era uma medida comercial vira um freio econômico. Quando o comércio para, o dinheiro para. E quando o dinheiro para, o país desacelera. Tarifas desse tipo não são apenas uma resposta política. São um gatilho. E se a gente não souber amortecer o impacto, o efeito pode ser muito mais profundo do que parece. Quando Trump anuncia uma tarifa de 50%, a sensação é que só o Brasil vai sair perdendo. Mas será que os Estados Unidos não sentem nada? O Brasil é o 9º maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Somos um dos principais fornecedores de aço, de produtos agrícolas e de insumos estratégicos para a indústria americana. Tarifar esses produtos pode até parecer uma forma de proteger o mercado interno. Mas na prática, também encarece a produção americana, gera pressão inflacionária e pode afetar setores importantes da economia deles, como a construção civil e o setor alimentício. Além disso, empresas americanas que operam no Brasil começam a repensar estratégias, investimentos e parcerias. A incerteza não para na fronteira. O protecionismo funciona, até virar armadilha. Porque quando você encarece o que consome e trava a entrada do que precisa, o impacto volta, como um bumerangue. No curto prazo parece que a força está com quem impõe as regras, mas no médio e longo prazo, o custo dessa decisão começa a aparecer, na inflação local, no consumo retraído, nos aliados irritados. A pergunta é, vale a pena perder um parceiro como o Brasil, só para vencer uma guerra de narrativa eleitoral? Toda vez que os Estados Unidos entram em ano eleitoral, o tom sobe e os alvos costumam ser os mesmos: imigração, China e países em desenvolvimento. A proposta de Trump de aplicar uma tarifa de 50% ao Brasil foi anunciada em um comício, cercada por palavras como força, proteção e retomada do orgulho americano. Ou seja, muito mais do que uma política comercial, a medida soa como um recado para o seu eleitorado. Trump aposta no discurso de enfrentamento. Ele quer parecer duro com países que, segundo ele, exploram os ICEA. E isso inclui o Brasil, mesmo que os números digam o contrário. Mas quando medidas econômicas viram ferramenta de campanha, quem vira alvo não é só o país, é a sua imagem. O Brasil entra no palco como figurante e acaba apanhando como protagonista. É o risco de ser usado como peça retórica para agradar um público que nem conhece os detalhes da relação entre os dois países. E isso é grave, porque enquanto os votos são contados lá, os prejuízos são sentidos aqui. Se o ataque foi comercial, a resposta precisa ser diplomática, mas também firme. O Brasil tem ferramentas para reagir. Pode levar o caso à Organização Mundial do Comércio, OMC, buscar renegociar os termos bilaterais ou até impor tarifas equivalentes a produtos americanos dentro das regras internacionais. Também pode reforçar sua aproximação com outros parceiros, como a União Europeia, o BRICS ou a China, criando rotas alternativas para os produtos que hoje dependem dos ICEA. Mas tudo isso exige decisão política, articulação técnica e agilidade. Porque reagir não é sobre devolver na mesma moeda, é sobre mostrar que o Brasil tem soberania e inteligência. Geopolítica. Ficar em silêncio pode parecer diplomacia, mas às vezes é só submissão. Reagir com raiva pode parecer força, mas às vezes é só desorganização. O desafio é responder com estratégia, não com impulso, e transformar o ataque em oportunidade. Mostrar que o Brasil não está de joelhos, nem de olhos fechados. Enquanto os Estados Unidos ameaçam com tarifas, a China observa e discretamente se aproxima. A China já é o principal parceiro comercial do Brasil. Importa soja, minério, carne, petróleo. E agora oferece oportunidades para suprir as lacunas deixadas pelos Estados Unidos. Nos últimos anos, o Brasil ampliou os acordos com os chineses, participou de encontros do BRICS e começou a falar em moedas alternativas ao dólar nas transações internacionais. Isso incomoda os ICEA. E, ao mesmo tempo,
fortalece a posição da China como opção geoeconômica. Mas aqui está o dilema. Se afastar dos EUR pode parecer reação, mas se aproximar demais da China pode virar dependência. O Brasil está entre duas potências que disputam influência global. E cada movimento é observado com lupa, tanto em Washington quanto em Pequim. A pergunta é: o Brasil está negociando ou sendo disputado? Porque quando você é apenas a ponte entre dois gigantes, o risco é ser pisado quando eles se enfrentarem. Para muita gente, uma tarifa de 50% pode parecer algo distante, coisa de político, problema de exportador. Mas a verdade é, isso vai bater no seu bolso, mais cedo do que parece. Quando o Brasil perde espaço para vender, ele ganha menos. E quando entra menos dólar no país, o câmbio sobe. E com o dólar alto, o combustível sobe, o frete sobe, o preço do arroz, da carne, do pão, tudo acompanha. E o pior é que a maioria das pessoas nem percebe de onde vem a pancada. Só sente o impacto, sem entender a origem. A economia globalizada funciona assim. Uma decisão em outro continente pode afetar a feira do bairro. E o silêncio da população, muitas vezes, é alimentado pela falta de informação clara. Mas quando o conhecimento chega, a consciência também chega. E com ela vem a cobrança. Porque, no fim das contas, quem paga o preço dessas decisões não é o diplomata. É quem compra, quem trabalha, quem vive no Brasil real. Uma tarifa de 50% é só a superfície. O que está debaixo dela é uma disputa muito maior. Não estamos falando apenas de comércio, estamos falando de poder, influência e autonomia. Estamos falando do direito de um país tomar suas próprias decisões sem ser punido por isso. Reação dos Estados Unidos à postura do Brasil, seja por causa do PIX, da aproximação com a China ou da independência diplomática, mostra que o mundo não aceita passivamente que os países deixem de ser coadjuvantes. E aqui está o ponto mais importante de todo esse vídeo. O que está em jogo é o futuro do Brasil como protagonista. Vamos continuar dependendo de grandes potências, ajustando nosso rumo de acordo com o humor de Washington ou Pequim? Ou vamos construir um caminho que nos permita negociar, exportar, crescer com liberdade? Essa tarifa pode ser só uma estratégia eleitoral, mas também pode ser um alerta. O mundo está mudando e o Brasil precisa decidir se vai ser empurrado ou se vai liderar. Se você quer continuar acompanhando os bastidores por trás das decisões que moldam o futuro do Brasil, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem também precisa entender o que realmente está em jogo.